Em seu texto sobre o psicanalista da escola, em 67, Lacan propõe 3 lugares de atuação do psicanalista na psicanálise em extensão, ou seja, na polis. No simbólico, trata-se do valor da família pequeno-burguesa, que o analista deve contrapor o Édipo. No plano do imaginário, a psicologia das massas. E no terceiro ponto, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ele coloca, que é o plano do real, ele coloca o campo de concentração e a lógica do extermínio. Esse é o ponto que me parece o mais perigoso e contra o qual nós devemos nos opor. É esse o aspecto que aparece no discurso do Jair Messias Bolsonaro e seu vice, General Mourão, quando eles fazem um apelo à ditadura, um apelo ao ódio, à diferença, aos direitos humanos apenas para os humanos direitos e assim por diante. É um discurso que prega o ódio à diferença, o ódio à alteridade, e que é extremamente perigoso, eu diria até para a manutenção da espécie, não apenas para a psicanálise, mas aquilo que há de mais humano, que é o respeito pelo outro do laço social. Não é possível o analista compactuar com esse discurso que considera uns seres humanos superiores aos outros e que outros seres humanos não teriam direito, digamos, a nada, e que eles merecem ser excluídos simplesmente por suas opções sexuais ou por sua cor, sua raça e seus gostos pessoais. Bom dia a todas e todos. Eu sou Ana Laura Prates, psicanalista em São Paulo, e essa mensagem é para convidar vocês a participarem dessa corrente de resistência contra o retorno do fascismo no nosso país. Como vocês sabem, nós estamos vivendo um momento muito difícil da história do nosso país. Nós estamos realmente vivendo um momento em que estamos sendo ameaçados pelo retorno do que há de mais abjeto: a misoginia, a homofobia, o racismo e tudo aquilo que exclui o outro. A gente aprende com a psicanálise que quando não podemos tratar as nossas diferenças através da palavra, através do simbólico, isso retorna da pior maneira possível, da maneira mais violenta. E a gente está tendo a prova disso, com o discurso de ódio que está tomando as nossas vidas, tomando as nossas cidades, tomando as nossas famílias, os nossos amigos, o nosso país. Independente das nossas diferenças, e aliás, sobretudo para que possamos voltar a conversar sobre as nossas diferenças, nós precisamos assegurar a democracia, principalmente a democracia participativa, uma ampla democracia inclusiva que inclua realmente a diferença, o outro, na sua diferença absoluta. Eu gostaria de lembrar uma frase do Michel Foucault, autor que nunca poupou críticas à psicanálise. Ele dizia que a psicanálise é uma oposição teórica e prática ao fascismo. Gostaria ainda também de lembrar uma frase do Brecht. Ele dizia que o fascismo é uma cadela que está sempre no cio. Um dos efeitos da guerra, mas não só da guerra, também do estado de exceção que se tornou regra no mundo contemporâneo, é a cegueira lógica que se impõe a seus cidadãos. O mundo dos afetos é insensível aos argumentos. A gente não está diante de 2 extremos. A gente está diante de apenas um extremo. Um extremo tanto do ponto de vista do eixo da política econômica, quanto do eixo dos costumes, do conservadorismo, do autoritarismo. Esse extremo, ele está à nossa direita e está incrivelmente perto. Bom dia, eu sou Glaucia Danley, sou psicanalista no Rio de Janeiro. Gostaria de dizer que nós não podemos aceitar o fascismo que nos invade, que nos submete, a troco de um comando por alguém que é ele próprio um submetido, que imaginariamente se salvaguarda por instituições corruptas e que usurpam suas próprias funções.
tal como na tragédia de Édipo, na qual a psicanálise é fundada, nós talvez pudéssemos ocupar o lugar de Tiresias, não é? O adivinho, o intérprete, que avisa Édipo da sua arrogância e da sua desmesura de poder, confundindo suas funções de chefe de Estado e de chefe político. Isso trouxe a perdição de Édipo, e isso traz a nossa convulsão social. Nesse país de dimensões continentais e num mundo em que as fronteiras foram abolidas pelas diversas tecnologias, todos nós podemos se unir para mudar esse país e esse mundo. Contudo, para manter essa possibilidade controlada, essa possibilidade de um poder de revolução, uma estratégia que vai na contramão é manter todos separados. A via de manter separados aqueles que estão no mesmo espaço é a via do ódio e da intolerância. Desta forma, eu acho que os psicanalistas e todos que acreditam no poder da diferença, no poder do sujeito, podem e devem se posicionar contra a possibilidade de um governo intolerante que nos ameaça nessa iminente eleição. Não nos deixemos intimidar pelas ameaças de retorno da ditadura de direita fascista que já vivemos. Não deixemos que a mídia nos cegue a consciência, nos roube a luz e nos arranque a voz da garganta. Ele não, esse mito não. Mito é o significante que remete ao mito do pai da ordem primitiva, cujo assassinato estaria na origem da lei e da civilização. A psicanálise serve para fazer frente a esse real que causa tanto horror em nome daquele, sob a forma de impostura, pretende ocupar o lugar de pai, ao mesmo tempo protetor e tirânico. Será que estaríamos retornando ao estado de barbárie? Houve uma época acho que a gente se perguntava, quando lia nos livros de história sobre a tragédia do fascismo na Alemanha, por exemplo, e todo o massacre que houve com relação aos judeus naquela época, e a gente se perguntava onde é que estava o povo alemão, que assistia a tudo aquilo, que via os indícios do que estava acontecendo e não reagia, ou até algumas vezes compactuava com o que estava acontecendo. E hoje a gente viveu para saber como é que isso funciona, né? Nós vimos o ódio já instaurado dentro das nossas casas, nas relações com os nossos amigos, essa localização de um inimigo como sendo o problema, né, o alvo que a gente precisa destruir, seja lá que nome se dê para esse inimigo, mas é um inimigo que é o comunista, que é o Petralha, que é o que precisa ser destruído, né? Ele encarna todos os males para essa argumentação, e com base nisso a gente pode se permitir considerar esse outro menos humano do que eu mesmo. Estamos às vésperas da eleição presidencial de 2018 e o Brasil vive uma encruzilhada histórica. De um lado, a possibilidade do enfrentamento da desigualdade social e do resgate da dignidade do povo brasileiro. De outro, uma aventura fascista, autoritária, misógina, homofóbica, racista, em que vigoram o ódio à diferença e o ódio à liberdade. Freud, observando as fogueiras em que ardiam os livros de psicanálise e outros autores indesejáveis aos nazistas, observou com uma certa ironia que pelo menos se queimavam livros e não pessoas. Mal sabia ele que em breve as pessoas também seriam queimadas nos campos de concentração. Não podemos deixar o fascismo vencer no Brasil. Ele não. Como psicanalista, sou a favor da vida e dos princípios democráticos de igualdade, fraternidade e liberdade. Igualdade de direitos sociais, como trabalho, educação, saúde e moradia. De fraternidade nos laços sociais e de respeito às diferenças sexuais, raciais e de gênero. Liberdade de expressão nas artes, na cultura e nos meios de comunicação. Por isso digo, ele nunca, ele não. Psicanalistas unidos, pró-democracia, baixo totalitarismo. O nazismo chegou ao poder no século passado, fez o que fez com os humanos
e precisou de 2 bombas atômicas para conter a sua sanha destrutiva. Esperamos que agora tenhamos paciência e, voto a voto, consigamos reverter esse descalabro frente ao horror nazi-fascista.